Ao vivo? Olá a todos, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Primeiro eu gostaria de agradecer aqui o espaço da SBI para a nossa apresentação, essa parceria é sempre muito boa. E eu gostaria de apresentar hoje a doutora Raquel Nogueira, ela é especialista em aplicações de histometria de fluxo aqui na Beckman Coulter, e ela vai apresentar a palestra Nanohistometria, Vesículas Extracelulares, Virometria e Nanosorting. Por favor, vocês podem ficar à vontade para colocar suas perguntas nos comentários da live a qualquer momento. E no final da apresentação a gente vai respondê-los. Agora eu vou ceder a palavra para a Raquel. Obrigada, Laura. Obrigada à SBI também por ter aberto espaço para a gente de novo. E obrigado também a todo mundo que está online aí, depois de 20 meses de evento online, está aqui com a gente mais uma vez para a gente poder falar desse universo da histometria nano. E eu gostaria de trazer para vocês as informações, os questionamentos, as dúvidas, os protocolos e as principais características da nanocistometria. Como a Laura falou, fique à vontade para mandar as perguntas. No final da apresentação eu vou responder todas as perguntas. Vai durar aí mais ou menos 45 minutos e a gente fica com um tempinho final para poder discutir um pouquinho sobre essa temática. Bom, apresentando a Beckman Coulter Life Science, para quem não conhece, a gente faz parte do grupo Danaher, e dentro da Beckman Coulter Life Science, para além da histometria de fluxo, a gente também comercializa toda a linha de automação e de genômica, toda a linha de centrífuga, desde as centrífugas de bancada até as ultracentrífugas e os contadores de partícula também. Bom, mas hoje a nossa temática aqui, além de ser histometria de fluxo, a gente vai um pouquinho além, mas antes da gente aprofundar essa temática em nanocistometria, eu queria fazer um recordatório aqui do que é a histometria em termos de conceitos básicos, né? Para quem não conhece ou para quem está começando a trabalhar com essa técnica, já conseguir alcançar os conceitos que a gente vai trazer hoje de nanocistometria. Então, a histometria de fluxo, tradicionalmente, é uma técnica que ela é utilizada para identificar, analisar, caracterizar, quantificar e separar células. Tá? E essas células vão ser analisadas pela histometria, trazendo características sobre os seus antígenos, sobre o conteúdo citoplasmático, não necessariamente só células humanas, células de animais também, os próprios outros universos, como os protozoários, as bactérias, desde que as células estejam no meio líquido, ou seja, a gente sempre, quando fala em histometria, fala em suspensão de células. Muito bem, mas como é que essa identificação é feita, né, na histometria? Através de marcadores fluorescentes. Então é importante entender que a histometria é uma técnica que detecta fluorescência, e essa fluorescência, na maioria das vezes, ela vem através de anticorpos monoclonais, que têm as suas especificidades por determinado antígeno, e anticorpos eles estão acoplados a um DPI. Aí, quanto mais anticorpos com seus Oi, Raquel, um minutinho. Acho que para a apresentação fluir um pouquinho melhor, talvez você tirar a sua câmera, a gente dentro do ensaio experimental mais características simultâneas. Vou tirar aqui. Obrigada, Laura. Qualquer coisa me avisa aí. Bom, então voltamos aqui para os conceitos básicos da histometria. Então, a gente sempre vai trabalhar em suspensão de células com as marcações específicas dos fluorocromos acoplados a esses anticorpos. A histometria vai trazer, né, o sinal que vai ser detectado individualmente. O que isso quer dizer? Cada célula que passa na frente do laser dentro de um citômetro de fluxo vai ser interceptada por um laser e a gente vai ter as informações em relação ao que ela expressa, ao que ela não expressa, dependendo da combinação aí de anticorpos. Para além das fluorescências associadas aos anticorpos,
A citometria também entrega as características morfológicas de tamanho e de granularidade através da interceptação por um laser, que tradicionalmente vai ser o laser azul, mas com a evolução da citometria, os citômetros também foram avançando em termos de tecnologia e em termos da quantidade de lasers que um citômetro tem, e isso vai estar de acordo também com o que ele pode entregar em termos do número de cores e o número de antígenos que se pode detectar simultaneamente. Bom, então, se a gente fechar aqui esse conceito inicial de citometria, pegando só pela palavra citocélula-metria, medição, né? Então, seria uma medição de células, essas células elas vão passar, né, uma vez que elas estão marcadas lá com aqueles anticorpos com fluoropromo, elas vão passar através de um fluxo contínuo e vão ser interceptadas por um laser de forma individual. Então, se eu tiver 1 milhão de células, eu vou saber as características individuais de cada célula que passar na frente do laser. Bom, mas a nossa temática aqui hoje, ela é nanocitometria de fluxo. Então, o próprio conceito, vindo da nomenclatura de cito, né, de medição de célula, ele já está um pouco ultrapassado, porque para além das células, a citometria já consegue chegar numa detecção de microvesículas, ou seja, numa escala nanométrica, dependendo das características do citômetro que vai ser utilizado para esse tipo de aplicação. Então, se a gente voltar um pouquinho no tempo, na linha do tempo, em termos de tecnologia, a linha do tempo Coulter, né, que são os equipamentos, os primeiros citômetros que foram lançados no mundo na década de 70, eram equipamentos que já tinham o laser azul, alguns já tinham até o laser ultravioleta, equipamentos que já faziam sorte, inclusive, mas essa tecnologia veio avançando ao longo das décadas, não só em número de cores, mas em toda a parte tecnológica também, tanto a citometria de análise como a citometria de sorte da Beckman Coulter. Em 2014, a Beckman Coulter lançou o Cytoflex, que é um equipamento, uma plataforma de citometria de alta sensibilidade, que só vem crescendo ao longo dos anos, que é uma plataforma de sucesso, que trouxe, então, no ano seguinte, o Cytoflex S, que aí já é um equipamento que chega a 13 cores com 4 lasers. Depois o Cytoflex LX chega a 21 cores. De X-Flex, a mesma tecnologia para o mercado clínico, ou seja, uma citometria voltada para diagnóstico. E esse ano a gente lançou o Cytoflex Sorter, além de fazer análise, um equipamento que faz sorte, conhecido também como nanosorter, porque a gente está falando de uma plataforma de alta sensibilidade que vai além da citometria tradicional, que detecta a célula, detectando também as microvesículas. Muito bem, então vamos para a agenda de hoje, para a gente poder começar a falar desse universo nano. A gente vai dividir essa live aqui em 4 temas, especificamente, que são as microvesículas. A gente vai falar da nova citometria, que é a nanocitometria, das aplicações e dos protocolos utilizados e do nanosorte. Então, vamos lá, vamos começar a entrar nesse universo nano. O que são essas microvesículas? Né? São partículas biológicas com estruturas nanométricas, ou seja, elas variam de 30 a 1000 nanômetros. E na imagem que eu tenho aqui, só para a gente ter um referencial, se a gente pegar um linfócito, ele tem mais ou menos entre 8.000 e 12.000 nanômetros, tá? E aí a gente começa a andar para a esquerda aqui e entender que as plaquetas, os corpos apoptóticos vão variar de 1.000 a 5.000 nanômetros, e aí a gente entra de fato no universo das microvesículas. Então, como referencial, bactéria vai ter entre 100.000 nanômetros, mesmo intervalo em termos de tamanho das microvesículas em geral, e os exossomos, que são estruturas menores, com tamanho parecido com o dos vírus, variando aí entre 30 e 100, chegando até 120 nanômetros, tá? Em termos de estrutura física dessas partículas biológicas. Elas são liberadas no meio extracelular pelas células, e essas células que vão liberar essas microvesículas podem ser células ativadas, podem ser células apoptóticas, uma variedade de células, não tem nenhum tipo específico que libere ou deixe de liberar as microvesículas. Sejam elas as microvesículas que a gente fala em geral, ou os exossomos, que são as partículas que carregam características, informações genéticas também. Muito bem. Então, os exossomos e as vesículas extracelulares, já fazendo referencial em relação ao tamanho, são 2 classes de vesículas nanométricas que vão ser liberadas no meio extracelular por uma célula-mãe e que, portanto, vão trazer características da membrana plasmática dessa célula-mãe, né?
Então, esse é um referencial que a gente precisa trazer para a citometria, que é essa informação da célula-mãe. A gente vai em busca dessas informações quando a gente vai detectar essas microvesículas por citometria. E essas partículas, elas desempenham um papel na comunicação entre as células, carregando as moléculas sinalizadoras, seja DNA, RNA, proteínas ou lipídios, e fazem essa comunicação entre células, inclusive de diferentes sistemas. Como é que isso acontece? Então, a célula-mãe ela vai liberar diversas microvesículas, vai promover essa interação célula-célula. As células que participam dessa interação podem ser linfócitos, células endoteliais, plaquetas, hemácias, uma diversidade de células. E qual vai ser a função dessas microvesículas? Elas vão carregar essas informações que podem ter um papel em apresentação de antígeno, então a gente já entra num conceito imunológico, né, da imunopatogenia de diversas doenças. Então, ela pode ter um papel também, uma atividade anti-inflamatória, uma atividade pró-inflamatória, um papel na coagulação, um papel na regulação da resposta imune, na proliferação celular também. E aí, o que a gente vai buscar de informação para poder entender pela citometria de fluxo quem são essas microvesículas, quais as características que ela pode trazer para ajudar a entender a imunopatogenia de alguma doença, ou a evolução de alguma doença para cura ou para óbito. As informações em relação aos antígenos de superfície da célula-mãe, fator tecidual, fosfatidilcerina na membrana, que é uma das características principais das microvesículas, está expresso na maioria das microvesículas, e não está nos exossomos, enquanto os exossomos expressam, por exemplo, CD9. Então, algumas dicas aí de como é que a gente pensa no ensaio experimental por citometria, quando a gente fala desse universo nano. Tá? E só para a gente ir um pouco além de linfócitos, plaquetas e hemácias, alguns parasitos também liberam essas microvesículas. Já tem vários trabalhos publicados mostrando, por exemplo, leishmania, trypanosoma, uma diversidade de bactérias que liberam essas vesículas também. Então, trouxe alguns artigos aqui só para exemplificar, né, microvesículas tendo um papel aí na liberação dessas vesículas, inclusive vesículas que carregam informações de RNA. E aí, onde que eu quero chegar, né, para a gente entender primeiro esse conceito básico de microvesículas, para vocês já irem pensando como que isso pode se aplicar dentro do universo de vocês, do projeto de vocês atual ou do próximo. Né? Então, essas vesículas, elas têm um potencial clínico, aqui estou falando em diversas doenças tropicais, que eu acho que é o principal tema que a gente traz aqui, as principais doenças que a gente trabalha no país, mas isso também se aplica, por exemplo, a câncer. Né? As vesículas, elas têm um potencial clínico como biomarcadores para diagnóstico, para prognóstico, para imunoterapia e para resistência a drogas também. E eu acrescento aqui também, não só para resistência a drogas, mas também para o próprio tratamento. Porque uma vez que elas fazem essa comunicação celular, chegar fármaco, entregar diretamente para uma determinada célula. Essas publicações científicas dentro do universo de exossomas, especificamente, né, pegando uma das categorias, seja de vesículas extracelulares, um crescimento muito forte dentro dos últimos anos, especialmente nos últimos 5 anos, e esse crescimento ele se replica também quando a gente restringe essa pesquisa, juntando vesículas extracelulares por citometria de fluxo, que é o que reforça que essa é uma técnica que vem sendo cada vez mais utilizada nesse tipo de investigação. E aí eu trouxe um outro artigo aqui muito interessante, até do grupo do Vanderlei, do FRJ, que tradicionalmente trabalha com microscopia, não com citometria, e trabalha também com microvesículos por outra técnica, que é a microscopia, que traz alguns resultados por uma outra perspectiva, mas ele traz um ponto de vista importante, dizendo que não só as células de mamíferos, mas também de protozoários e as bactérias são capazes de liberar essas microvesículas. E aí ele traz uma característica importante, já é importante a gente começar a pensar aqui para a nossa discussão, que essas vesículas variam em tamanho. Né? Então, tem o que eles chamam de small vesicles, que são as vesículas pequenas, variando de 100 a 200 nanômetros, e as outras,
que são maiores que 200 nanômetros, chegando aí a 1.000 nanômetros. Mas essa divisão de dois grupos aí, das pequenas, das vesículas menores e das maiores, é importante porque elas têm atividade diferente dentro do universo imunológico, nessa comunicação célula-célula. Bom, então eu trouxe até esse artigo falando de microvesículas por microscopia, para entender que, historicamente, o Western blot e a microscopia eletrônica foram as primeiras técnicas nas quais vieram os primeiros resultados sobre esse universo nanométrico. Né? E também uma outra um pouco mais atual, né, que é o NTA, muita gente utiliza também, mas que a citometria de fluxo ela traz diversas vantagens em termos do tipo de informação que ela traz e que outras técnicas não trazem, como, por exemplo, a detecção de eventos raros, mesmo no universo de milhões de eventos, você consegue detectar as microvesículas, você consegue identificar e diferenciar as microvesículas em diversos subgrupos de acordo com o tamanho, e isso tem um impacto também no papel imunológico que elas vão ter. A análise é partícula por partícula, então se tiver 1 milhão de microvesículas, todas elas podem ser analisadas individualmente. Traz os antígenos de superfície que a gente pode explorar e entender de onde vêm essas microvesículas, se são vesículas provenientes de hemácia, de plaqueta, de linfócito, e as características predominantes da própria citometria em geral, né, que é a análise multiparamétrica, você poder combinar diversas características numa mesma análise, e especialmente a separação dessas microvesículas específicas por cell sorting, que é uma das aplicações da citometria, claro, dos citômetros que são sorters, e que eu vou falar no final aqui da apresentação de forma mais específica. Tá? Só um exemplo aqui de uma combinação aí de CD9 com CD61 para identificar exossomos provenientes de plaqueta. Muito bem, então trouxe também aqui alguns artigos de referência que já falam dessa nanocitometria, só para a gente já diferenciar um pouco da citometria tradicional e entender que não só os protocolos de preparo, mas o próprio equipamento precisa ser um equipamento dedicado para a gente poder falar em nanoflow, não é só uma aplicação, é uma técnica em si. Então, é super importante também entender que o citômetro a ser utilizado para poder caminhar para a nanocitometria tem características específicas para vocês conseguirem chegar no resultado de microvesícula, né? Então, dentro de tudo da etapa que a gente está aqui agora de conceito, eu diria que a citometria tradicional, e olha que o nível que foi explorado nos últimos 30 anos é enorme, mas a citometria de fluxo tradicional é só a ponta do iceberg, ainda tem muita informação para ser explorada quando a gente fala de nanocitometria, e tradicionalmente a Beckman Coulter já vem desde final da década de 90, trazendo equipamentos de alta sensibilidade para a época. Né? Na final da década de 90, já o FC500 e o Galho chegando a 500 nanômetros. Em 2010, já o Monflow Astros, que inclusive é um cell sorter, chegando a 200 nanômetros, e a plataforma Cytoflex, chegando a 80 nanômetros. Então, um nível de detecção muito alto, conseguindo diferenciar aqueles subgrupos de 80 nanômetros, de 100, de 200, até as vesículas maiores, que têm outro papel. Muito bem, então, para quem está acostumado com a citometria tradicional, a gente olha esse gráfico tradicional, né, de forward side scatter, e identifica linfócito, monócito, granulócito, e geralmente o que está abaixo aqui do linfócito, geralmente a gente elimina, a gente bota um threshold e a gente não quer saber muito de debris, não, a gente quer eliminar para não ter uma contaminação aqui da análise que a gente quer fazer. Só que essa parte aqui que a gente bota o threshold é exatamente onde começa o universo das microvesículas. Só que aqui para trás tem muita coisa, muita informação que a gente acaba não utilizando pensando em citometria tradicional. Só que quando a gente olha para esse gráfico, está lá na frente do citômetro, tem alguma coisa que está para trás do gráfico que a gente não consegue identificar, o que a gente faz? A gente aumenta a voltagem, a gente poder puxar a informação que está aqui atrás para o nosso campo de visão. Só que quando no citômetro tradicional, a gente vai aumentar o ruído eletrônico que acompanha esse aumento de voltagem. E quando a gente aumenta o ruído eletrônico, a gente tem uma confusão aí de sinal. Isso é ruído eletrônico, ou isso é o meu sinal da microvesícula. Então, aí a gente começa confiável
claro, pensando numa estometria de alta resolução. A primeira coisa a levar em consideração é que o background ele aumenta conforme o tamanho da partícula diminui. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que considerar. Por isso, também, pensando em estometria tradicional, você vai ter já um background que vai ser aumentado quando pensa em nanostometria. E isso, junto com aumento de voltagem e ruído eletrônico, traz algumas barreiras para você ter um resultado de nanostometria confiável. E aí, bom, inclusive, isso tem um artigo que traz exatamente essa discussão, um artigo do Van der Poel, que é uma das referências também nesse universo da nanostometria. Ele traz esse gráfico aqui, que é super interessante, mostrando a detecção de nanopartículas com a citometria convencional e quando ele tem uma citometria de fluxo dedicada, né, o nível de resultado que ele consegue obter com uma citometria direcionada para a detecção de micropartículas. Bom, então agora a gente pode, de fato, mergulhar aqui no universo da nanostometria. Eu vou começar apresentando a plataforma Cytoflex, que é uma plataforma de citometria de alta sensibilidade e conhecida também como uma plataforma para nanocitometria. Então, é uma família, a plataforma Cytoflex é uma família de citômetros, né? Conforme eu vinha mostrando ali na linha do tempo. Em 2014, a gente lançou o Cytoflex, que a gente chama de BRV, né? Que tem 3 lasers, chega a 13 cores. 13 cores com 4 lasers, Cytoflex LX, 21 cores com 6 lasers. E a gente tem também agora o Cytoflex Sorter, que chega a 15 cores com 4 lasers e faz 4 vias, porque ele separa até 4 populações, não só celulares, mas nanométricas também, simultaneamente. E dentro dessa família a gente tem o GXFlex também, que é um equipamento para o universo clínico de diagnóstico por citometria, também faz 13 cores com 3 lasers. Todos eles compartilham da mesma tecnologia, que é o que faz dessa plataforma de citometria uma plataforma para detecção de nanopartículas, tá? Então, uma das características que essa plataforma traz é, além do sidescatter tradicional com laser azul, é o sidescatter com laser violeta também. Por que isso? Porque quanto menor o comprimento de onda do laser, e aí o laser violeta, né, tem um comprimento de onda de 405 nanômetros, menor que o comprimento de onda do laser azul, ele traz uma maior refração com esse menor comprimento de onda, mais energia coletada e amplificada nessa detecção, então você amplifica o seu sinal. Então, algo que é muito menor tem um sinal amplificado e você consegue ter uma maior resolução para a detecção de algo que é muito pequeno. Tá? Então, só um comparativo aqui do sidescatter com o laser azul, na própria plataforma Cytoflex, que mesmo com laser azul já consegue identificar aqui partículas de até 100 nanômetros, mas com o sidescatter do laser violeta você consegue não só identificar, mas diferenciar partículas de 100 nanômetros, 160, 200, 240, chegando até 900 nanômetros aqui. Então, realmente uma escala nanométrica comprovado para identificar esse tipo de amostra biológica, né, que vai trazer essas nanopartículas. Só um outro exemplo aqui, com outras partículas de controle de qualidade, que não deixa de ser, são bits de referência com tamanho conhecido, para comprovar que o Cytoflex é capaz de detectar até 80 nanômetros, utilizando aqui o sidescatter com o laser violeta. Muito bem. Mas como é que é o universo de quem trabalha com célula no mesmo citômetro e vai trabalhar com microvesículos? A gente está falando muito de tamanho, e claro, essa imagem que eu trago aqui é exatamente para a gente já ter essa noção, né? Quando trabalha com célula, quando trabalha com microvesícula, mas tem uma outra coisa que é super importante pensar, que é a oferta de antígeno na superfície. Então, quando a gente trabalha com célula, a gente tem uma enorme oferta de antígeno e, portanto, quando a gente for usar o anticorpo monoclonal com fluorocromo, isso vai brilhar numa escala proporcional à quantidade de antígeno. E quando a gente tem as microvesículas, essa oferta de antígeno é muito menor. Portanto, o brilho que eu vou ter em relação ao sinal de fluorescência é muito menor. Então, além de um citômetro que detecte algo que é muito pequeno, eu preciso de um citômetro que detecte algo que vai brilhar muito pouco, sem eu ter que ficar aumentando voltagem e aumentar o meu ruído eletrônico, porque eu preciso garantir que aquele sinal de fluorescência é, de fato, do fluorocromo que está acoplado ao marcador que eu utilizei para identificar as minhas microvesículas.
Então, esses dois referenciais são os primeiros mais importantes para a gente pensar em nanocitometria: identificação de tamanho de partícula e sensibilidade para baixas fluorescências também. Então, a gente tem aqui algo que é muito menor, com muito menos receptores, vai brilhar muito menos. Para eu poder conseguir detectar algo pequeno que brilha pouco, eu aumento a voltagem, mas aí eu aumento o ruído. Então, como é que eu vou resolver isso? E aí eu trago para vocês uma das principais características da plataforma Cytoflex, que é o tipo de fotodetector. O que vai detectar as fluorescências num citômetro é um fotodetector. Na citometria tradicional, ele é um fotomultiplicador, conhecido como PMT. Na plataforma Cytoflex, ele é um fotodiodo em avalanche. A própria ideia de avalanche já traz essa ideia de amplificação de sinal, né, muito mais forte, numa escala muito maior, conhecido como APD, que é um tipo de fotossensor que é muito mais sensível. Não, com ele a gente não trabalha com voltagem, trabalha só com ganho, então você tem o ruído atenuado. Então a gente já elimina uma das variáveis que dificulta a identificação dessas nanopartículas. Então, com essa maior sensibilidade, não só para tamanho como para fluorescência também, a gente otimiza as características necessárias para você ter um resultado confiável em termos de detecção. E essa comparação, de fotomultiplicador, que é o tradicional da citometria, e essa citometria dedicada, algo que é muito menor e que vai brilhar muito menos, já tem um artigo publicado comparando, os detectores, os APDs, com os fotomultiplicadores. Esse artigo traz esse gráfico que é muito interessante, mostrando a performance de um PMT aqui em vermelho e a performance de um APD em relação à eficiência quântica, ou seja, a detecção de fluorescência de luz, que ela vai fazer, para diferentes comprimentos de onda. Então, aqui a gente pode pensar aqui, em FITC, em PC5, ou em APC, em PSI-7, APC 750. Então, a gente vê aqui que realmente os citômetros que trabalham com fotomultiplicador, independente de microvesículas ou não, eles têm um decaimento da performance dele conforme o comprimento de onda dos fluorocromos vai aumentando. Enquanto que um equipamento com APD, você tem uma performance não só muito superior, mas estável para todo o espectro de fluorocromos disponível no mercado. Aí aqui uma diferença para vocês observarem e entenderem também por que em termos, não só em termos de tecnologia e de sensibilidade, os citômetros da plataforma Cytoflex, que tem APD, são mais compactos também, porque esse tipo de detector é muito, muito menor do que os fotodetectores tradicionais. Então, vamos para a prática, vamos trazer aqui um gráfico de citometria. Aqui na parte superior eu tenho 3 histogramas diferentes de um citômetro que trabalha com fotomultiplicador e 8 intensidades de fluorescência diferentes, tá? São bids com 8 intensidades de fluorescência diferentes. Aqui a gente tem a que brilha mais, aqui a gente tem a que brilha menos. E quando a gente começa a olhar essas fluorescências que brilham menos, pegar os 3 primeiros picos aqui, a gente já não diferencia também onde que termina um e começa o outro, que é o que o PMT ele não consegue detectar, especialmente para o que brilha pouco. E quando a gente vem para o Cytoflex, a gente tem essa resolução muito maior, inclusive em maior escala aqui, a gente consegue chegar até 10^7. Então, a gente tem uma distância em décadas, inclusive, muito maior entre o pico e outro, que é o que garante que mesmo aquilo que vai brilhar pouco vai ser detectado com alta resolução. Não basta só ser detectado com alta resolução. Isso vale para... Aqui eu botei os 10 canais de fluorescência, 10 canais de fluorescência diferentes, porque a gente também está falando de uma plataforma que detecta diversas cores simultaneamente. Então, essa alta sensibilidade com esses picos, com baixo CV que a gente fala, são esses picos bem fininhos, é o resultado de trabalhar com equipamento de alta sensibilidade com os fotodetectores em avalanche. Muito bem, então, eu queria compartilhar com vocês alguns resultados que alguns pesquisadores já obtiveram com a plataforma Cytoflex. Esse resultado que eu estou trazendo aqui, inclusive, já foi apresentado aqui na SBI pelo grupo da Andréa Teixeira, lá da Fiocruz de Minas, e que a Andréa focou bastante também em várias etapas dessa citometria, não só na escolha do equipamento, mas na etapa de escolha de amostra, escolha do tubo onde vai ser coletada essa amostra para microvesículas, preparo dessas amostras, escolha dos marcadores, que são etapas fundamentais também para você ter um resultado confiável do teu ensaio experimental falando de nanocitometria. Então,
Em geral, resumidamente, né, se você for trabalhar com amostra com microvesícula de plasma, escolher o tubo de citrato ao invés de escolher o de heparina, por exemplo. A DTA também pode, mas preferivelmente o de citrato. Os marcadores para poder investigar quem é a célula-mãe que liberou essa vesícula, né, de acordo com as potenciais células que estão participando ali daquela resposta imune. Né? Nesse delineamento experimental aqui, era um ensaio experimental em amostra de paciente com sepsis, né? Então, foi escolhido, por exemplo, CD66B para identificar a vesícula de neutrófilo, por exemplo, a glicoforina para identificar vesícula de eritrócito, CD41 para as vesículas de plaqueta e assim por diante. A anexina 5 foi o marcador escolhido para ser o que a gente chama de marcador PAN de microvesículas, porque ele se liga a fosfatidilcerina, e o equipamento, né, para realizar essa detecção foi o Cytoflex S, contando aí com toda essa tecnologia que eu trouxe para vocês. Tá? E aí, um ponto importante que eu falei lá no início dessa live com vocês foi, primeiro, o ajuste do equipamento, né, como um controle de qualidade para você ajustar a máquina para adquirir partículas tão pequenas. E uma outra super importante, que a gente já entra bem na imunologia mesmo, na interpretação dos dados, que é ter um equipamento sensível o suficiente para você, inclusive, pegar suas subpopulações de microvesícula e dividir elas em grupos. Né? Então, aqui, o grupo lá que trabalha junto com a Andrea, que desenvolveu esse trabalho, dividiu aqui, pôde dividir em grupo 1, 2 e 3, em relação ao tamanho. Então, esse MP3 aqui seriam as vesículas maiores, as vesículas médias e as vesículas menores. Lembrando aqui que no Cytoflex a gente chega a 80 nanômetros, tá? Um outro ponto super importante em termos de preparo de amostra e de garantia que o seu citômetro tem sensibilidade para identificar a vesícula e aquilo não é ruído eletrônico, são os controles internos, né? Por exemplo, aquisição só de buffer, aquisição só de anticorpo sem a microvesícula para garantir que aquele sinal de fluorescência não é um grumo de anticorpo. Então, todos esses controles aqui, só tampão, só anticorpo, só o tampão de anexina, e aí aqui, de fato, a amostra de microvesículas marcada com os anticorpos aqui. Então, 21% do total era positivo para anexina, e aí a análise para microvesículas parte daqui, porque aqui seria o total de microvesículas, e aí você pode extrapolar essa análise aqui, por exemplo, para investigar se essas vesículas são de hemácia, são de plaqueta, quais são as células que estão participando dessa liberação de microvesículas, num cenário, por exemplo, de início de infecção, de meio de infecção, de tratamento, de cura, ou de pacientes que foram a óbito, que é o caso desse trabalho aqui, né, onde foi avaliado pelo o grupo do Marcelo Pulga, junto também com a Andréa Teixeira, lá da Fiocruz, que esse grupo ele avaliou um padrão de alteração cinética de microvesículas circulantes em paciente com sepsis, de acordo com o desfecho, ou seja, paciente de sepsis que foi a óbito e paciente de sepsis que teve alta. Então, aqui à direita, no que está em vinho, são os pacientes que foram a óbito, e foi feita uma correlação de algumas vesículas que estavam em maior concentração nesses pacientes que foram a óbito. Então, por exemplo, as vesículas de hemácia, e especialmente as vesículas aqui de neutrófilo também foram as que apareceram com maior percentual nesses indivíduos que foram a óbito, especialmente comparado com aqueles que tiveram alta, né? Então, um ensaio muito bem desenhado. Essas vesículas foram analisadas no momento de internação, 24 horas após a internação, 72 horas, e depois no desfecho clínico. Bom, e para além desses resultados, né, eu sempre gosto de trazer resultado que a gente está obtendo aqui, né, na nossa região, no Brasil, mas tem um artigo muito interessante também, que foi publicado na Nature ano passado, que mostra a alta sensibilidade do Cytoflex para a identificação de nanopartículas, não só em termos, né, das BIDs, que são um referencial para a gente, né? Então, BID de poliestireno, BID de sílica, mostrando aqui alta detecção aqui, 98 nanômetros, chegando aqui até 60 nanômetros, mas de partículas biológicas também, que é quando a gente começa a poder falar de virometria também, né? A famosa virômetri. Então, o Cytoflex já trazendo os resultados aqui de identificação de adenovírus, vacina e do próprio HIV também, com essa citometria de fluxo de alta sensibilidade. Alguns exemplos que esse artigo traz aqui, então, sangue total, plasma aqui, as vesículas de plaqueta, numa combinação de side scatter com CD61.
E outras partículas também aqui, eu tinha mostrado anteriormente, os exossomas, né, a utilização de CD9, CD81, e, claro, o equipamento super bem ajustado e com alta sensibilidade para poder ter confiança nesses resultados, que é fundamental para chegar no artigo, especialmente no artigo na Nature também. Tá? Então, outros resultados aqui falando em environment, todos os controles que precisam ser feitos para uma comprovação de que aquela nanopartícula, seja uma vesícula extracelular, seja um vírus, né? Você tem a garantia de que aquilo não é um ruído ou não é um sinal de um grumo de fluorocromo, por exemplo, para você poder comprovar essa identificação de vírus por citometria, algo que é bastante atual, que já vinha sendo procurado há muito tempo, mas que agora é possível quando você tem a tecnologia correta e, claro, protocolo de preparo adequado. Então, só para a gente poder passar para a próxima etapa, que é falar um pouco das aplicações e dos protocolos, né, é sempre importante pensar que já é realidade fazer nanocitometria com a tecnologia adequada, mas sempre pensar que, para além da identificação de partículas pequenas, né, ou seja, utilizar o side scatter do laser violeta, pensar também o tipo de detector para trabalhar, para poder ter, de fato, algo que vai detectar o brilho, que é muito menor quando a gente fala, né, em nanocitometria, em algo que vai ofertar muito menos antígeno quando a gente compara com a célula. Então, eu trouxe alguns artigos de referência. Esse artigo foi publicado na Cytometry em 2016 e fala de características, por exemplo, de tempo de armazenamento de amostra de microvesícula, temperatura, que tipo de anticoagulante que é para ser utilizado. Inclusive, é esse o artigo que orienta a utilizar o citrato. Esse grupo utilizou o próprio Cytoflex para fazer toda a identificação das amostras. E aqui está o último autor desse artigo, que é o Andreas, com o Cytoflex aí, só ilustrativo, a imagem, claro, com o Cytoflex só para mostrar o quão compacto ele e que, é claro, é o equipamento que ele utilizou para poder fazer essa avaliação de nanovesículas. Alguns pontos importantes para quem está pensando em trabalhar com microvesículas ou para quem já trabalha e já tem um protocolo de preparo estabelecido, né? Pensar que para isolar, para obter as microvesículas, é preciso uma rotação de alta velocidade, né? Então, aqui, por exemplo, esse artigo traz os 13.000 Gs necessário para poder obter o que a gente chama de plasma livre de plaqueta, né? Para poder excluir as plaquetas e poder ficar, de fato, só com as nanopartículas. Né? E pensar que, para o protocolo de marcação, é super importante também pensar em centrifugar os anticorpos. Né? Então, nesse artigo também, os autores eles orientam a fazer uma centrifugação de 20.000 Gs. Então, sempre pensar que centrífuga que vocês vão trabalhar também para poder preparar essa amostra de forma adequada. Né? Então, são rotações muito mais altas do que a gente está acostumado quando a gente trabalha com célula. A Beckman também, até como referência em protocolos para microvesícula, não só pela citometria, mas também pela ultracentrifugação, inclusive, a gente tem algumas que a gente chama de application note, né, são as notas de aplicações, com protocolos bem determinados, bem delineados, desde o isolamento até a detecção. E aí a gente tem esses application notes, está disponível no nosso site, mas se vocês também quiserem, pode entrar direto em contato com a gente, que a gente compartilha, tá? Falando sobre diluição de amostra, marcação dessas amostras de microvesículas, como que você faz essa medição no citômetro, como que você calibra e como você reporta esses resultados. E, além disso, também algumas características importantes do ponto de vista de análise que vocês podem explorar na plataforma Cytoflex também, né? Que é, ao longo do tempo, para você garantir uma estabilidade da sua aquisição, o shape, né? O formato combinando aqui os sinais de height e área para você garantir uma população homogênea, e o seu gate das vesículas, que é de onde você vai partir a sua análise, claro, utilizando aqui o side scatter do laser violeta. Outros artigos importantes, só para vocês pensarem em preparo de amostra, tá? Para além do anticoagulante também, tipo de agulha que usa, agitação, as etapas de centrifugação, se pode congelar, se não pode congelar, e as etapas da análise por citometria, todos os controles que são necessários, lembrando que todo esse processo precisa de padronização antes de você ir para o seu nanocitômetro. Outro ponto importante do ponto de vista de preparo de amostra
também, na hora da marcação, pensar na centrifugação desses anticorpos para você não ter o que a gente chama de falso positivo, que na verdade é um grumo de anticorpo que te dá o sinal positivo, você acha que é uma microvesícula que expressa tal marcador, mas na verdade é um grumo de anticorpo. Então, essas etapas de centrifugação também do próprio anticorpo também é fundamental para você garantir um bom resultado. E aí eu trago aqui também uma outra opção para além da centrifugação, né, de bancada em alta velocidade, é a ultracentrifugação, que em alguns protocolos é orientada, por exemplo, na obtenção de exossomas especificamente, ou quando você tem um cultivo, seja um cultivo celular, onde você quer obter as microvesículas. Então, após esse tipo de cultivo também, a orientação é utilizar a ultracentrifugação, só para lembrar que a Beckman Coulter também tem toda a linha de centrífuga, seja centrífuga de bancada, centrífugas de alta rotação chegando a 20 mil Gs, seja as ultracentrífugas. Tá? Em termos de marcadores, eu já trouxe alguns aqui. A gente encontra microvesículas e exossomas em diversas amostras biológicas, não só em plasma, mas em medula, tem muito trabalho em urina, em saliva sobrenadante de cultura. Os principais marcadores, eu diria que atualmente é a anexina 5, que é o marcador PAN de microvesículas, especificamente para exossoma CD9 e CD63, tá? E aí alguns marcadores específicos pensando na célula-mãe, né? E aí vai depender do contexto da imunopatogenia. Então, por exemplo, uma determinada doença onde os neutrófilos expressam um determinado papel, é interessante, por exemplo, aí utilizar um CD15 para investigar se tem vesículas provenientes de neutrófilo. Só um exemplo, mas vocês podem pensar naqueles marcadores que são mais expressos nas células-mãe, onde a gente quer investigar se as vesículas estão sendo liberadas por essas células. E a gente vai entrando na parte final aqui da nossa apresentação, que é o nanosorting. Tá? Então, a gente vem falando de uma plataforma de alta sensibilidade, né, que é o Cytoflex, mas antes disso eu queria trazer o potencial de fazer sorting de microvesículas, até por conta da aplicação que se pode ter quando você não só identifica as microvesículas, mas você realiza ensaios, seja de biologia molecular, seja de indução de uma resposta imune, utilizando essas microvesículas. Então, um outro resultado obtido por um grupo aqui também do Brasil, do Hospital Albert Einstein, lá com a doutora Patrícia Severini, com o Alessandro, que é o responsável pelo sorter lá, que no caso é o Mofloastris, e é um grupo que vem utilizando o nanocell sorting, né, como um tratamento, na verdade, in vitro. Então, eles estão utilizando as vesículas para aplicar de forma in vitro em diferentes concentrações. Então, eles precisam fazer o sorting dessas microvesículas, estão fazendo os testes de qual é o impacto dessas vesículas que são CD14 positivas, ou seja, provavelmente são vesículas de células dendríticas, utilizadas em diferentes concentrações, que faz parte do estudo deles, que ainda está em andamento. Então, para além de identificar, quando você consegue purificar essas microvesículas, você consegue desenvolver e ir ainda mais longe nos resultados na investigação de que tipo de papel que essas vesículas têm. Então, só para reforçar a questão do ajuste e da sensibilidade também, a necessidade de ter um equipamento dedicado para isso, eu compartilho aqui com vocês todo o ajuste, né, desse sorter, desse nanosorter, que é o Mofloastris, para antes, né, de poder fazer o sorte, identificar aqui todas as nanopartículas, de 100 nanômetros a 900, isso aqui é antes do sorte, e depois do sorte mostrando, né, não só a sensibilidade de conseguir identificar e purificar essas partículas, mas com uma pureza altíssima mesmo para nanopartículas, 97%, 98%, 96%, 97%, 88% de todas as partículas que foram sorteadas. Então, para a gente finalizar, eu queria trazer só esse último tema aqui, né? Só para a gente já ir pensando que as vesículas extracelulares também têm um papel na própria COVID, muita coisa ainda pode ser explorada, né? E esse artigo ele traz muito as funções genéticas dessas microvesículas e mostra a interação dessas micropartículas com as informações genéticas do vírus, né? Então, nesse artigo, é interessante para a gente poder pensar na nanocitometria, ou seja, identificação das microvesículas, que joga lá para a biologia molecular, e como é que associa essas duas técnicas? Através do sorting, né, por citometria de fluxo,
dessas microvesículas, quando você tem essas vesículas purificadas, levar essas vesículas para os ensaios de biologia molecular e se aprofundar ainda mais aí no entendimento de como essas vesículas participam da imunopatogenia de diversas doenças virais, aliás, não só virais. Tá? Então, para a gente finalizar, eu queria apresentar para vocês o Cytoflex Sorter, então toda essa tecnologia que eu trouxe até aqui para vocês em termos de sensibilidade, essa plataforma também traz, e além de analisar, ela separa também em até 4 vias. Então, só para a gente recordar aqui, a gente tem 2 tipos de citômetro de fluxo em geral no mercado, né? Os citômetros que são analisadores, que fazem análise lá de tantas cores, e tem os cell sorters, que além de analisar, separam, purificam também as células ou as microvesículas, no caso do Cytoflex Sorter. Então, o cell sorter, qual é o workflow quando você tem um citômetro que é cell sorter? Você vai analisar suas populações de interesse, que é a tradicional citometria de análise. Você vai tomar a decisão de quais são as populações que você quer purificar, sortear, vai realizar o cell sorte e vai levar essa população purificada para o ensaio experimental pós-sorte, seja ele biologia molecular, seja ele um cultivo. Tá? Então, aqui, só para exemplificar para vocês, a aquisição igual como no analisador, né? Você vai fazer a aquisição, selecionar essas populações de interesse, vai tomar a decisão de quais são as populações dentro do seu gate de interesse, dentro da sua análise. Quais são as populações de interesse? Pode sortear em tubo, pode sortear em placa. E aí o resultado final, quando você trabalha com cell sorting, diferente da citometria que só analisa, você tem as populações celulares de interesse purificadas para você poder levar para ensaios científicos posteriores, PCR, cultivo celular, ensaios de genômica, de proteômica. Tá? Então, na prática, a tua análise pré-sorte, você vai ter a sua população heterogênea, você seleciona a população que você quer purificada, e depois que você faz o seu cell sorting, seja para célula, seja para microvesícula, você tem a sua população aqui purificada para poder levar para o teu ensaio pós-sorte, que pode ser uma análise funcional de subpopulações, pode fazer PCR, pode fazer o FISH, ensaio de microarranjo, clonagem, porque dá para fazer single cell sorting também, que é você sortear uma célula por poço, teste de droga, engenharia de proteínas, e claro, é o teste funcional com as microvesículas, que é o tema principal aqui da nossa live. E aí, para todas essas aplicações, o importante na hora de você escolher qual citômetro que você vai utilizar para fazer sorting de célula, mas especialmente de microvesículas, se o seu equipamento tem alta sensibilidade para identificar todas as populações que você precisa dentro do seu ensaio experimental, se ele tem alta especificidade, percentual de viabilidade no caso de célula, não de microvesícula, porque se você vai fazer um ensaio funcional, você precisa da sua célula viva, não adianta ela estar morta, alto percentual de pureza, para você não ter contaminação de outras populações que não são do seu interesse naquele ensaio, e um alto percentual de recuperação. Não adianta você precisar, por exemplo, de 1 milhão de nanovesículas para fazer o teu ensaio, o teu equipamento só te entregar 200 mil. Então, todas essas características são importantes na hora da escolha do seu cell sorting. Tá? E o Cytoflex Cell Sorter, ele é uma sinergia de 2 plataformas de sucesso na história da citometria, que é o MoFlow Astros, que é o Cell Sorter, e toda a plataforma Cytoflex que eu vim apresentando para vocês. Né? Então, o Cytoflex Sorter, em resumo, ele é um Cell Sorter que chega a 15 cores com 4 lasers, faz 4 vias de sorting simultâneas, ele tem todo o ajuste de sorting automático, então ajuste de drop delay, estabilidade da máquina, é tudo feito de forma automática pelo software, em menos de 30 minutos. Ele traz a vantagem de ter um modo misto de sorte, então você pode escolher pureza e enriquecimento no mesmo sorte, não precisa repetir sorte para obter a pureza desejada. Ele traz a alta pureza e estabilidade, e ele é um nanosorter porque ele tem toda a tecnologia do Cytoflex, né? Ele traz todo o jogo de APDs, né? Que são os fotodiodos em avalanche, side scatter do laser violeta e o software de aquisição também. Além de ser um cell sorter de bancada, né? Um equipamento leve e compacto. As separações, elas podem ser feitas, né, como havia mencionado, em 4 vias, pode ser em tubo de 5 ml, pode ser dividindo em 2 tubos de 15, 2 tubos de 15, sorte em placa também, diferentes tipos de placa, de 6, 24, 96 poços. Modo de separação misto, se você tiver diferentes populações, faz todo sentido você enriquecer uma e purificar a outra.
E a possibilidade de fazer o single cell sort também, que é a separação de uma célula em cada poço, para quem vai fazer, por exemplo, biologia molecular, quem trabalha com taxonomia, por exemplo. E esse também é uma característica de fábrica do Cytoflex Sorter, né? Você não precisa comprar nada extra para poder conseguir fazer o single cell sort. Essa, inclusive, já é uma tecnologia conhecida da Beckman, de alta precisão, fazer esse tipo de aplicação. Em termos de pureza, esse equipamento traz 99% de pureza, então você tem menos de 1% de contaminação, mesmo quando você faz um sorting de alta velocidade, aqui, por exemplo, em 8.000 eventos por segundo, e um alto percentual também de viabilidade pós-sorting, né? Super importante para quem trabalha com cultivo celular, aí a gente não está falando de microvesículas, mas mais de 94% de viabilidade pós-sorte. Então, uma característica super importante também. Como havia mencionado, um equipamento que, além de toda a sensibilidade para fazer nanocitometria, ele é totalmente automatizado, então você não precisa ter um operador dedicado e que seja um expert em sorte para poder operar a máquina. Em menos de 30 minutos, a máquina está pronta, desde a inicialização, controle de qualidade, calibração do sorte e a próprio ajuste da máquina e, no final, o desligamento da máquina também de forma automática. Então, em resumo, para a gente falar de cell sorting, tem de toda a plataforma Cytoflex, que traz essa característica de alta resolução, né, em termos de sensibilidade, o tipo de detector que traz, uma plataforma que traz aí pelo menos 13 cores, né, com equipamentos que faz 13, 15, até 21 cores. No caso do sorting misto, pode fazer enriquecimento, pureza, single cell, pode recuperar os abortos, inclusive. É uma plataforma que é flexível para pesquisa, né, um equipamento que é compacto. No caso do sorter, é um sorter de bancada. A gente tem a opção do sorter dentro de uma cabine de segurança, com controle de temperatura, pré-sorte e pós-sorte, ajuste automático e estabilidade de sorte, alto nível de pureza, de viabilidade e de recuperação. E a gente está falando de uma plataforma que faz nanocitometria, seja para sorte, seja a nossa plataforma de análise do Cytoflex também. A gente está falando de uma plataforma em termos de tecnologia que chega aí até 80 nanômetros. Bom, então a minha mensagem final aqui é que vocês estejam aí com muitas ideias, projetos ou modificação dos projetos que vocês já tenham para poder identificar microvesículos, purificar essas microvesículos para pensar em sorte e poder aplicar essas microvesículos específicas em outros ensaios experimentais e aprofundar ainda mais os conhecimentos, que tem muita coisa ainda para ser descoberta, explorada nesse universo. Muito obrigada. E eu vou ler as perguntas, vou ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Enquanto eu estou abrindo o chat aqui, eu só vou passar aqui, compartilhar aqui no próprio site da Beckman. A gente tem vários conteúdos de microvesículas, tá? Alguns webinars que estão lá disponíveis, e vários vídeos também, várias informações, vários application notes que podem ajudar vocês aí a conduzir a pesquisa de vocês. Mas, se vocês quiserem qualquer suporte científico também direcionado, entre em contato com a gente e a gente pode conversar diretamente também. Bom, vamos lá para as perguntas. Deixa eu tirar minha apresentação aqui. Vou abrir a câmera só para a gente conversar um pouquinho, se alguém tiver pergunta aí. Se ficar ruim a transmissão, vocês me avisam, eu fecho a câmera de novo. Bom, tem uma pergunta aqui. Qual o menor tamanho de microvesícula detectável pela plataforma? Bom, para a plataforma Cytoflex, o menor tamanho de partícula comprovado é 80 nanômetros, mas a gente tem alguns grupos, inclusive no Brasil, que já identificam partículas de entre 50 e 60 nanômetros, seja vírus, seja microvesículas extracelulares. Juliane me perguntando, parabéns, já tem algum instalado no Brasil desse sorter? Em breve a gente vai ter um instalado aqui no Brasil, que sai esse ano, se não mais tardar no início do ano que vem. E na América Latina a gente já tem, chegando no México, esse é o sorter, mas ao redor do mundo a gente já está chegando aí a 30 equipamentos instalados ao redor do mundo. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida?
Alguém quer compartilhar alguma experiência já com microvesículas? Agora é a hora. Pode ser um bate-papo aqui também. Acho mais uma aqui. Entre a anexina 5 e lactaderina, qual a preferência? Ótima pergunta. Tem alguns grupos que utilizam os dois, desde que sejam fluorocromos diferentes, usam os dois. Pode escolher, eu escolheria a anexina 5 porque o background com a lactaderina é maior. Então, eu gosto mais de utilizar a anexina, claro, sempre com tampão de anexina, acho que ela dá um resultado mais claro. Dois podem ser utilizados, mas ainda prefiro a anexina. Outra pergunta aqui. Eu gostaria de saber se é possível identificar nanopartículas de ouro neste equipamento. Depende do tamanho dessas partículas e do que você está chamando de identificar. Tem algum marcador específico? É uma amostra purificada com um tamanho conhecido? Se você souber o tamanho dessa partícula, ela tiver alguma emissão de fluorescência, a gente consegue utilizar para citometria tranquilamente. Mas só para entender qual é o objetivo dessa nanopartícula de ouro, só para entender como é que a gente entra com a citometria nela aí. Por exemplo, você usa a nanopartícula de ouro dentro de uma célula, é isso que você quer identificar? Só para a gente entender direitinho o objetivo. Mas é possível. Tem mais perguntas chegando. Estou recebendo aqui. Dani Reis, que me fez essa pergunta. Se quiser também depois entrar em contato diretamente e me dar detalhes desse protocolo de nanopartículas de ouro, a gente pode conversar também, não tem problema nenhum. Deixei até o meu contato, aliás, deixei o contato do marketing aqui, pode entrar em contato direto. Uma amostra pura de nanopartículas de ouro até 100 nanômetros. Dá para identificar pela plataforma Cytoflex com alta precisão, Dani. Estou trabalhando com as nanopartículas para amplificação do sinal de fluorescência. Então, a gente consegue fazer com o Cytoflex, sim. Depois entra em contato com a gente pode discutir aí os protocolos de preparo e de ajuste de máquina também. Entre em contato com a gente conversa com mais detalhes. Mas dá para fazer na partícula de ouro, sim. Temos mais uns minutinhos aí. Acho que não chegou mais nenhuma pergunta aqui para mim, mas se alguém tiver também alguma outra dúvida, alguma pergunta que queira entrar em contato direto, só entrar em contato com o nosso marketing também, que já direciona para mim, mkt@beckman.com, ou pode mandar direto para mim, se for alguma pergunta também específica da citometria, rnogueira@beckman.com, e espero poder encontrar vocês na próxima live ou no evento presencial, quem sabe. Mais uma vez, queria agradecer a toda a Rafaela, especialmente da SBI, e a toda a equipe da SBI que abriu espaço para Beckman Coulter novamente. Até uma próxima.